Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje iremos falar sobre Douglas Augusto, trazendo mais novidades, detalhes sobre o atleta que está na mira do Esporte Clube Bahia. Ontem o Globo Esporte, o GE, trouxe informação a respeito de proposta oficial formalizada pelo Bahia para o Nantes para contar com o atleta a partir de 2025. E vamos contar aqui bastidores, vamos falar sobre vinda de Douglas Augusto para o Brasil, para poder alinhar essa situação e também passar aí o final do ano. Além disso, meus amigos, iremos falar sobre renovação com assinatura de contrato profissional na base e projeção do Bahia na Libertadores da América. Bruno Formiga, da TNT Esportes, falou um pouco sobre o confronto contra o The Strongest. Então, bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, e claro, compartilha com geral para dar aquela moral que é muito importante pra gente. Vamos começar falando de Libertadores da América, não é novidade para ninguém que o Bahia, na segunda fase, mais conhecido no Brasil como pré-Libertadores, vai enfrentar o The Strongest. Se avançar, enfrenta o vencedor de Boston River e Nublense. E o nosso querido Bruno Formiga, que acompanha de perto o futebol sul-americano e tem propriedade para poder falar sobre as equipes, inclusive sobre o Esporte Clube Bahia, trouxe seu pitaco, sua opinião, sua perspectiva lá na TNT Esportes. Vamos ver o que foi dito. O Bahia já sabe o que tem que fazer para chegar na fase de grupos da Libertadores e começa decidindo a vida com o The Strongest. Aí você fala, mas não é um representante da Bolívia? Sim, mas matematicamente o campeonato boliviano está decidido, então é o The Strongest. Vai encarar o time que é vice-campeão boliviano e mais 3.500 metros de altitude. Mas a vantagem é que o Bahia decide em casa. Portanto, dá para sustentar um resultado lá e decidir diante do seu torcedor. O The Strongest tem alguns bons resultados, né, e alguns bons nomes, né, o Bruno Miranda, o Ortega, são bons nomes do meio para frente. E aí, se passar do The Strongest, pega o vencedor de Boston River, que é do Uruguai, contra o Nublense do Chile. O Nublense, nono colocado no campeonato chileno, o Boston River ali entre os 4 primeiros do campeonato uruguaio. O Bahia é favorito contra os dois. Portanto, o grande desafio é contra o The Strongest. Se passar, vai para a fase de grupo. Bruno Formiga crava. Se passar, vai para a fase de grupo. Espero que ele não esteja zicando. Mas essa é a perspectiva, tendo em vista o nível das equipes que teremos pela frente, né? O Corinthians, por exemplo, vai enfrentar um adversário bem tranquilo no primeiro jogo aí, no jogo da segunda fase, que vai ser a Universidade Central, né? Mas se avançar, o Corinthians pode pegar, e é o que tu me indica, vai pegar, o Barcelona de Guayaquil. E pouco tem sido destacado isso, né? O Barcelona de Guayaquil é um time tradicional em Libertadores, que chega, que vem mostrando sua força nos últimos anos. Então é um confronto muito difícil, talvez tecnicamente um confronto tão difícil quanto esse do The Strongest para o Bahia, quando coloca o fator altitude no meio do bolo, né? Mas enfim, chegamos nessa situação, chegamos na segunda fase, não tem do que reclamar. É desfrutar, aproveitar a oportunidade, aproveitar a chance de já ter um bicho-papão, entre muitas aspas, pelo cenário de altitude já na primeira fase, né? Passar e passar com moral, passar cobiçando, almejando coisas maiores ao decorrer da temporada, tá? Então, tá aí a opinião do Bruno Formiga, né? Que se o Bahia passar do The Strongest, já tá na fase de grupos, porque deve ganhar com tranquilidade Boston River ou Nublense. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje sobre divisão de base, novidade importante para ser destacada. A gente sempre faz questão de falar da molecada aqui, dos pivete de aço. Novidade a respeito do goleiro Yuri Jean, que assinou seu primeiro contrato profissional com o Bahia. O vínculo com o goleiro, de 17 anos de idade, agora é válido até o final de 2027. Yuri Jean vem se destacando também na divisão de base, né? O nome que a gente mais ouve falar é de Arthur Jamba, porque ele é mais jovem, é um atleta que vem crescendo profundamente nos últimos anos, sendo convocações para a seleção brasileira e tudo mais, né? Mas o Yuri Jean também vem saindo bem ali já mais próximo da categoria profissional, tá? Então vai renova com ele, assinando um contrato profissional, primeiro profissional, até 2027. Boa sorte para o atleta. Meus amigos, minhas amigas, vamos falar agora sobre ele, Douglas Augusto, imagem e informação meramente ilustrativos, porque a gente já trouxe essa notícia aqui ontem, né? Vocês já sabem, de acordo com o GE, o Bahia fez uma proposta de mais de 25 milhões de reais para poder contar com Douglas Augusto. Vou confidencializar algumas coisas para você aqui. Primeiro, né?
tive em contato com o próprio Douglas em julho do ano passado, em julho de 2023, quando pela primeira vez desde que o Bahia foi assumido aí e adquirido aí pelo Grupo City, o atleta interessou para o Esporte Clube Bahia. Naquela altura, Douglas já falava comigo ainda no PAOK acerca do desejo de voltar, de retornar. Chegou a falar que a mulher dele gosta muito da cidade, falou que a torcida do Bahia tem um carinho muito grande por ele e ele acha isso sensacional, né? E estava de longe acompanhando, assistindo tudo, inclusive segue a gente, me segue, segue o Sou Mais Bahia, vê de perto tudo que está acontecendo com o Esquadrão de Aço. Ele queria vir, mas ele mesmo alertou para mim naquela época do PAOK que o time queria 5 milhões de euros, né? Que era um valor na época mais robusto para o Bahia, o nível de investimento era diferente, né, naquele período. Depois o Bahia até chega a pagar esses 24 milhões para Caio Alexandre, 24 que já acabou aumentando por conta das cláusulas contratuais, milhões para Jean Lucas, e estabelece outras prioridades no mercado, já que também Douglas Augusto tinha sido adquirido pelo Nantes, e aí estava valorizado no mercado, qualquer tipo de investida ali ia ser muito barganhada, e o time do Nantes ia acabar valorizando bastante o atleta. O Nantes não vive um momento extraordinário no campeonato francês, não vive um momento bom, mas ainda assim Douglas Augusto vem se destacando, não só com gols e assistências, né, 2 gols, 2 assistências, para um volante, para um jogador de marcação, mas também, né, por conta da sua dinâmica de jogo, do quanto ele contribui ali com a sua combatividade. Enfim, entrei em contato para poder entender um pouco melhor a situação e o próprio Douglas Augusto ainda, né, não tem nenhum tipo de aprofundamento sobre o negócio. É uma negociação no momento que acontece entre Bahia e Nantes, entre a equipe do Brasil, nosso Bahia, e a equipe francesa. Chegando a um acordo, aí as coisas tendem a avançar com Douglas Augusto, porque ele tem essa predisposição para poder vir para o esquadrão. Ele tem o desejo de retornar para o esquadrão. E aí vem um ponto interessante que eu apurei e que vale a pena de ser destacado. Na próxima semana, Douglas Augusto está chegando no Brasil, está voltando para o Brasil. Evidentemente, para poder passar as festas aí com a família, né? Ele ainda não está no Brasil, está acontecendo ainda a todo vapor o campeonato francês, então ele vai vir para isso, para poder descansar, passar férias e tudo mais, mas também para poder dialogar com o empresário dele e chegar, muito provavelmente, ao que tudo indica, a um acordo no que depende do atleta, né? E aí o acordo que ficaria pendente é o do Bahia com o Nantes, que também pode vir a acontecer devido às cifras envolvidas na negociação. Então, Douglas Augusto está lá no Brasil na semana que vem e, né, vai conversar com o seu empresário para poder alinhar o que for necessário, tendo em vista que há o interesse do atleta de retornar para o Esporte Clube Bahia e é um interesse que não vem de agora, já vem há algum tempo. Tá? Então, eu acredito, assim, depois de trazer essas notícias e trazer a informação do GE, da proposta de 25 milhões de reais e tudo mais, que tudo isso tem sido encarado com muito otimismo. E a tendência é que o negócio venha a avançar e venha a ter um desfecho positivo. Né? Depende mais do Nantes do que do próprio atleta, e a tendência é que o Nantes, né, acabe aceitando. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e qualquer novidade, evidentemente, iremos destacar aqui no canal. Valeu, meu povo. É isso, este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais do Nordeste. E você?